queridos amigos da TV Mundo Maior e da TV Caminho da Luz. Sejam bem-vindos ao programa Jesus e o Espiritismo, apresentado por André Luiz Querini Vilar. Eu rogo a Jesus, o nosso divino amigo, que abençoe o nosso encontro de hoje, dando-nos o entendimento do capítulo que nos predispomos a estudar com Emmanuel, através do livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier e publicado pela Federação Espírita Brasileira. Como é gratificante termos a sua presença, a sua participação, a sua audiência no nosso programa. Eu deixo o nosso WhatsApp e o nosso e-mail. Quem tiver interesse de mandar uma mensagem ao longo do programa, quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer parte da lista de transmissão da TV A Caminho da Luz pelo WhatsApp, o nosso número é 19 997782794 e o meu e-mail vilarandré2@yahoo.com.br. No programa de hoje, nós vamos encerrar o capítulo 9, que tem como título As Grandes Religiões do Passado. Já vimos as primeiras organizações religiosas, ainda as raças adâmicas, a gênese das crenças religiosas. No programa passado, nós vimos a unidade substancial das religiões e as revelações gradativas. E hoje nós veremos os dois últimos tópicos do programa, que é do capítulo 9, que é preparação do cristianismo e o segundo momento, o Cristo inconfundível. E no programa que vem, nós vamos adentrar num capítulo que para mim é muito especial e creio que para muitos também seja, o capítulo 10º, que tem como tema central a Grécia e a missão de Sócrates. E já veremos como primeiro item nas vésperas da maioridade terrestre. Então, é um capítulo apaixonante. Muitos que estão nos acompanhando pela TV Mundo Maior estão se perguntando, que pena, eu conheci o programa há pouco tempo, eu tinha desejo de estudar desde o prefácio. No YouTube da TV A Caminho da Luz, vocês estão vendo o CGzinho, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá você vai encontrar a playlist deste programa na íntegra. Então, todos que quiserem estudar conosco já está disponível. Eu só faço um pedido muito especial. Se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário, que tudo isso é muito importante. Então, vamos ver o primeiro item de hoje, preparação do cristianismo. As lições da Palestina foram, desse modo, precedidas de laboriosa e longa preparação na intimidade dos milênios. Aqui é um ponto que eu gostaria de parar intencionalmente. Nós imaginamos que as coisas no ambiente espiritual acontecem tudo de um dia para o outro. Nós temos o péssimo hábito, e eu também possuo esse hábito, de vivermos sempre muito atarefados, com a cabeça muito na frente, e sofremos de ansiedade, e sofremos com coisas que nem aconteceram e podem nem acontecer, e nós imaginamos que a vida no mundo espiritual seja também desse modo frenético na sua correria. Não, a evolução ela não é rápida quanto nós imaginamos. Para a vinda do Cristo, para a vinda da sua mensagem, para a vinda da personificação do trabalho que ele deixou, foram milênios para chegar até onde chegou. Chico Xavier dizia que Jesus levou 4.000 anos para sair da onde ele estava espiritualmente para chegar até a nossa dimensão. Nós sabemos que temos 7 dimensões, nós estamos na terceira. Existem 2 dimensões subcrostais, as trevas e o abismo. E é interessante que na Bíblia nós vamos ver que Jesus, quando ele retornou ao plano espiritual, ele desceu nos porões dos infernos. O que isso significa? Que a sua mensagem não ficou apenas até nós. Quando ele morreu fisicamente falando, ele também foi para as dimensões subcrostais, levando o seu consolo, levando a sua palavra e a sua misericórdia. Por onde ele passava, ele levava o seu consolo. Veja, de Jesus para cá, nós estamos no ano de 2020. Veja, ele levou 4.000 anos para sair da onde ele estava para chegar até aqui. Não é pelo pensamento, ele pensou e já chegou. Não.
Espírito não sai de uma região altamente sublimada e de um dia para o outro está aqui. Nós não temos ideia do que é a reencarnação de um missionário. Não estamos aqui nem falando de Jesus. O projeto reencarnatório de Chico Xavier, de Gandhi, de Allan Kardec, de Vicente de Paulo, de Francisco de Assis, de Lutero, de Madre Teresa de Calcutá, espíritos desta envergadura, eles levam anos, décadas, muitas vezes séculos, para que consigam projetar tudo para que aquele espírito venha, assuma um corpo e desenvolva o trabalho que desenvolveu. Então esse ponto de Emmanuel levou-se muitos milênios, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10.000 anos. Não são 10 dias, não são 10 meses, não são 10 anos, são milênios, para que pudessem vir aqueles homens, os profetas, os sábios, os enunciadores da mensagem divina, dizendo que num determinado momento viria um Messias, um homem ungido por Deus, que faria maravilhas, como Jesus realmente o fez. Talvez o maior crime que a humanidade fez até hoje foi ter deturpado a mensagem de Jesus. Foi ter caminhado para o materialismo. Quantas pessoas hoje não vão num templo religioso porque leram a história das religiões e viram os abusos que cometeram? É evidente que precisamos discernir religião dos religiosos. A religião não fez nada, quem fez foram os religiosos à frente dela. Mas quantas vezes as pessoas não têm este discernimento e colocam tudo no mesmo pacote? Então nós começamos a ver a distorção da mensagem, a distorção da prática religiosa, a distorção dos ensinos de Jesus, a distorção do modo que se interpreta as lições de Jesus, a ganância dos religiosos, a ganância dos homens e das mulheres que estão à frente de determinadas religiões, o princípio mesquinho de querermos que o nosso nome seja evidenciado, difundido e propagado. Então, para mim, que sou ainda um personagem mínimo, minúsculo, mas para mim eu vejo com muita tristeza o que fizemos, porque eu também tive participação nisto, o modo que nós tratamos o nome de Jesus e o caminho que ele tomou nestes últimos 2000 anos. Continua Emmanuel. Os sacerdotes de todas as grandes religiões do passado supuseram nos seus mestres e nos seus mais altos iniciados a personalidade do Senhor, mas temos de convir que Jesus foi inconfundível, Jesus foi único. Ninguém fez na terra o que Jesus fez. Podem ter feito em proporções menores, puderam ter deixado um legado, mas Jesus foi único. De Jesus vertia virtude. De Jesus saía bálsamo consolador. De Jesus fluía um magnetismo anímico, um magnetismo dele que nós ainda não compreendemos. Vemos Jesus sempre pelo olhar da fé, mas precisamos ver Jesus também aos olhos da ciência, porque Jesus era portador de faculdades mediúnicas incríveis que ainda não estudamos e não compreendemos à luz da própria ciência. E encerra Emmanuel dizendo: à luz significativa da história, observamos muitas vezes nos seus auxiliares ou instrumentos humanos as características das vulgaridades terrestres. Alguns foram ditadores de consciências, enérgicos e ferozes no sentido de manter e fomentar a fé.
outros traídos em suas forças e desprezando os compromissos sagrados com o Salvador, longe de serem instrumentos do Divino Mestre, abusaram da própria liberdade, dando ouvidos às forças subversivas da treva, prejudicando a harmonia geral. Então isso daqui que Emmanuel nos diz não é nada de novo. Nós vemos até hoje. Nós vemos até hoje pessoas pegando um conhecimento e utilizando de modo equivocado. Nós vemos até hoje a ganância falando mais alto, o poder falando mais alto, o dinheiro falando mais alto, e as pessoas sem qualquer comprometimento com o Cristo, sem qualquer comprometimento com a verdade, sem qualquer comprometimento em auxiliar, em consolar, em acalmar os males, estão preocupados com o seu nome, preocupados com interesses mesquinhos, interessados apenas e tão somente em situações supérfluas que não vai nos levar a lugar algum. É um alerta para nós. Nós que apresentamos um programa, nós que falamos do Evangelho no Centro Espírita, nós que escrevemos, devemos pedir muita força para não nos trairmos em nossos propósitos. A simplicidade, a singeleza, o amor, a vigilância devam ser os melhores amigos para nós, os tarefeiros do Cristo. Não nos imaginemos estar isentos de queda, estarmos isentos de falhas, estarmos isentos de equívocos, porque não estamos. Somos frágeis. Falando por mim agora, sou frágil, sou limitado, imperfeito, com muitas vicissitudes a trabalhar. Não é porque eu escrevi livros, não é porque eu apresento programas pela TV Mundo Maior, TV A Caminho da Luz, Rádio Boa Nova, Rádio de Itapira, não é porque eu faço palestras aqui e acolá que eu sou mais do que ninguém. Eu também preciso estudar, porque às vezes nós imaginamos, eu não preciso mais estudar, eu sei de tudo, nós não sabemos nada. Nós precisamos estudar, nós precisamos rever conceitos, nós precisamos nos atualizar para não cairmos em contradição com os avanços da ciência, com os avanços da religiosidade, com os avanços da espiritualidade, crendo que o que sabemos já é muito. Precisamos desenvolver urgentemente a humildade tão ensinada, apregoada e vivenciada por Francisco Cândido Xavier, um verdadeiro professor ensinando-nos, ligando-nos a Jesus, o nosso divino condutor, o nosso divino exemplificador da mensagem divina. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Ao retornarmos com o programa Jesus e o Espiritismo pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz, eu gostaria de agradecer a todos que estão me acompanhando pelas mensagens, pelos abraços, pelos estímulos que emitem para que continuemos firmes no programa, continuemos firmes no ideal. Agradeço também a espiritualidade amiga pelo amparo, pela proteção e pela inspiração que generosamente nos concedem. Nós vamos agora adentrar num tópico um pouco maior e que merece da nossa parte uma atenção e uma reverência, que é continuando falando do Cristo, agora com o tema O Cristo Inconfundível. Mas Jesus assinala sua passagem pela terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira e, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem
um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Com esses elementos, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios, respeitando as leis do mundo. Aludido à efígie de César, ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor, com as suas lições na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes, e somente ele ensinou: amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Os espíritos, incapacitados de o compreender, podem alegar que as suas fórmulas verbais eram antigas e conhecidas, mas ninguém poderá contestar que a sua exemplificação foi única até agora na face da Terra. Tem 2 assuntos no Espiritismo que sempre que posso eu exalto pela importância: Deus e Jesus. Deus na condição do Criador, soberano, justo, misericordioso, arquiteto de tudo que o universo possui. E do outro lado nós temos Jesus, espírito que atingiu num passado remoto uma evolução sublimada, chegando ao ponto de ser um Cristo, dirigente de um planeta, como já vimos em capítulos anteriores. Jesus não é este comércio que nós vemos na atualidade. Jesus não é este petitório que nós vemos na atualidade. Jesus não é barganha, dê isto para a igreja, dê isto para o centro espírita, dê isto para o médium que Jesus vai fazer. Não. Nós precisamos ver Jesus de modo maduro. Tem assuntos que cabem uma maleabilidade, mas tem assuntos que nós temos que ter convicção. As religiões estão perdendo adeptos porque estamos, em muitos casos, falando com pouca dignidade de Jesus, com pouco amor. Queremos doutrinar os outros e esquecemos de exemplificar a nós. Queremos mudar os outros e esquecemos de mudar a nós. Jesus não fundou o catolicismo. Jesus não fundou religião nenhuma. Jesus deixou 12 companheiros que num bairro pobre de Jerusalém fundaram a Casa do Caminho. Liam as Escrituras de Mateus, interpretavam, cuidavam dos leprosos, davam comida para os famintos, cuidavam dos desamparados, mas Jesus não criou religião nenhuma. Com o tempo, nós fomos criando as religiões, nós fomos enchendo de dogmas, nós fomos enchendo de apetrechos, nós fomos enchendo de um monte de coisa e esquecemos de manter a espiritualidade. E esquecemos de manter a fé viva, a fé ardente. Jesus foi simples. E hoje nós vemos eventos pagos em todas as religiões, inclusive no Espiritismo. Hoje nós vemos um petitório. Hoje nós vemos uma barganha com a fé das pessoas. Vimos isto e vemos isto com muita preocupação nesta pandemia. Não é o André que está falando, está no YouTube, está na televisão aberta. Basta mudarmos o canal e ouvirmos o que os chefes religiosos têm falado na atualidade. Então Jesus ele está se tornando uma figura alegórica nas religiões. Olhamos ele na cruz, fazemos o gesto da cruz, fazemos o Pai Nosso, mas é Jesus lá no altar e eu aqui. Aí depois eu não sei o porquê que os meus problemas aumentam, o porquê que eu vou no centro espírita e não recebo ajuda, o porquê que a minha vida vai para trás em vez de ir para frente, o porquê que eu não tenho paz.
Então o que nós esperamos de Jesus? A cura? Jesus não prometeu a cura para ninguém. Ah, nós estamos esperando a solução para os nossos problemas? Está procurando o lugar errado. Religião não é lugar para curar. Religião não é lugar para tirar problemas. Religião, a palavra no latim significa religare. Religar o meu pensamento ao do Criador. Se eu tiver fé e merecimento, eu vou obter a cura. Se eu tiver fé e merecimento, eu vou receber o auxílio. Mas se eu tiver fé, se eu fizer por merecer, não basta eu ir no centro espírita, na igreja católica, na igreja evangélica e falar assim, Senhor, estou aqui. Às vezes eu estou ali de corpo físico. Mas e a minha fé? E a minha convicção? E o meu trabalho de melhora? Conhece-se, ou melhor, reconhece-se o espírita pela sua transformação moral e pelo ensejo de corrigir as suas más inclinações. Então o trabalho com Jesus é no anonimato. O que eu faço para ajudar o meu semelhante, eu não tenho que divulgar na TV Mundo Maior, na TV A Caminho da Luz. Olha, eu dei tantas cestas básicas. Olha, eu dei tantos pratos de comida aqui no centro espírita. Não. A minha caridade tem que ficar para mim. O único que tem que saber é Deus. Jesus, a espiritualidade amiga, que me apoiam. Eu não tenho que propagar quantos cobertores eu doei no frio. Não. Isso é um trabalho nosso. Porque às vezes eu quero propagar para os outros para que Deus ouça. Olha, eu ajudei muita gente. Então essa mensagem que Emmanuel nos fala é muito séria. O desvio, a deturpação e a forma enganosa que nós interpretamos e que nós propagamos muitas vezes determinados ensinos de Jesus. E Emmanuel encerra dizendo, a maioria dos missionários religiosos da antiguidade se compunha de príncipes, de sábios ou de grandes iniciados, que saíam da intimidade confortável dos palácios e dos templos, mas o Senhor da semeadura e da seara era a personificação de toda a sabedoria, de todo o amor, e o seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro. Parando um pouco aqui a leitura, será que nós estamos com dificuldade para ler isto? Hoje queremos centros espíritas suntuosos, eventos grandes, inventar as coisas. Jesus era simples. Jesus, ele caminhou com o povo. Hoje estamos vendo a pandemia, ó quantas pessoas passando fome, ó quanto desemprego, ó quantas pessoas vão ter que devolver a casa porque não vão ter dinheiro para continuar pagando essas casas de 20, 30 anos. Qual tem sido o nosso exemplo com Jesus? Só com programas? E a nossa exemplificação? Continua Emmanuel, onde fazia questão de ensinar à posteridade que a verdadeira aristocracia deve ser a do trabalho, lançando a fórmula sagrada, definida pelo pensamento moderno como coletivismo das mãos, aliado ao individualismo dos corações, síntese social para a qual caminham as coletividades nos tempos que passam e que, desprezando todas as convenções e honrarias terrestres, preferiu não possuir pedra onde repousasse o pensamento dolorido, a fim de que aprendessem os seus irmãos a lição inesquecível do caminho, da verdade e da vida. Modernizamos muito a mensagem de Jesus, inventamos muito e esquecemos do feijão com arroz, como dizemos aqui no Brasil. Às vezes nós queremos fazer uma coisa muito difícil e não temos condições para fazer sequer o básico. Não é humilhante fazermos pouco, não é humilhante fazermos pequenino, não é humilhante aceitarmos que nós erramos. Não é humilhante aceitarmos que estamos em evolução. Não é humilhante mudarmos hábitos. Não é humilhante revermos conceitos dentro do próprio centro espírita. Jesus tem que ser a personificação do nosso exemplo. Eu sei que nós falamos de Jesus com amor, mas será que vivemos Jesus? Será que efetivamente, neste mundo em que somos tentados pelo materialismo, pela sexualidade,
pelas lutas do poder, da fama, do prestígio? Será que estamos conseguindo pegar o exemplo deste que foi uma estrela brilhante, envolvendo-nos no seu amor, no seu magnetismo, na sua doçura? Precisamos sim passar mensagens de paz, de tranquilidade, de serenidade. Hoje as pessoas gostam de ouvir isto, mas precisamos também de vez em quando cair em si e analisarmos que a vida não é apenas o tapa nas costas e falar continue firme, não, mude já. Não será esse programa que irá mudar cada um que está nos assistindo, mas eu espero de coração que este programa, que foi um pouco mais firme na sua tônica moral, que ele possa nos mostrar, opa, algumas coisas precisam ser mudadas, revistas e analisadas. Que Jesus, o nosso divino condutor, o nosso divino exemplificador da face divina de Deus, o nosso Pai, que Ele nos abençoe, que Ele nos ampare, que Ele nos auxilie neste momento de tanta luta coletiva, de tanto desemprego, de tanta fome, de tantas incertezas no porvir, que tenhamos firmeza para não perdermos a fé. Muita paz a todos e até o próximo programa.